organização convencional de fatos, conceito, tabulação, colocar em forma de tabela, e processamento por meio de automação, organização em forma de análise de dados, palavra ou símbolo que expressa colocar em forma. Dados, estatísticas, são algumas das principais ferramentas de organização de uma sociedade moderna, instrumentos que ajudam a construir a cidadania. Quanto mais complexas as comunidades humanas, mais importantes são os instrumentos que auxiliam a dimensioná-la e detectar suas necessidades. Para isso, uma das ferramentas mais eficazes são as informações estatísticas obtidas a partir do registro civil. Para se avaliar sua importância, é fundamental perceber que por trás de cada número está a vida real, gente de carne e osso, pessoas como este homem, estas senhoras, ou como este sujeito, um típico cidadão comum. O quê? O que foi que você me chamou aí? Comum? Tá louco, meu. De comum eu não tenho nada. A minha mulher, a Terezinha, vive dizendo: Osvaldo, igual a você, não existe outro. E não existe mesmo, moço. Ela disse que me tirou na loteria. É, o prêmio não era lá essas coisas. Terezinha. Mas que eu tirei na loteria, tirei. Bom, deu pra perceber que de comum eu não tenho é nada. O que eu quis dizer é que qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer morador de qualquer município do estado de São Paulo tem sua vida transformada e melhorada pelo recolhimento e processamento de informações estatísticas do registro civil. Eu sei, por exemplo, que precisa do registro de nascimento para fazer outros documentos. Para fazer matrícula na escola, tirar a identidade, tirar a carteira profissional. Ah, é verdade isso. Olha que o pai demorou para registrar o Neco, ele perdeu até ano de escola. Isso a gente já sabe, mas e aquela história de estatística que muda a vida da gente? Para contar bem essa história, vamos voltar no tempo. Desde as eras mais remotas, nas mais diversas civilizações, a sociedade humana se preocupou em elaborar a contagem de seus habitantes e de certos fatos ligados à população, como nascimentos, casamentos e mortes. Os dirigentes, os governos da época, se interessavam por esses números, sobretudo por razões fiscais e militares. Viu só, Terezinha? Deixa o homem falar, Osvaldo. As primeiras menções históricas do registro civil se encontram na China, no século II a.C. Também eram feitos registros na Grécia, em Roma e no Império Azteca. A origem dos atuais sistemas de registro civil datam do século XIV. Já em 1400? 1300, Osvaldo. Século XIV é 1300. Século XX não é 1900? Ah, quer dizer então que século XVIII é... Vamos prestar atenção, Osvaldo. Na Espanha, França, Inglaterra e em outros países ocidentais, estes registros eram feitos pela Igreja. Essa ligação com a religião permaneceu durante muito tempo. No Brasil, por exemplo, o registro dos eventos vitais dos habitantes só passou efetivamente a ser feito pelo Estado a partir da proclamação da República. No estado de São Paulo, o atual sistema de estatísticas vitais tem sua origem há mais de 100 anos, com a criação do Registro Civil das Pessoas Naturais. No final do século passado e início do atual, estas estatísticas foram fundamentais no controle das grandes epidemias e na erradicação de várias doenças transmissíveis. Hoje, São Paulo conta com um grande acervo de informações socioeconômicas e demográficas que são tratadas, analisadas e disseminadas. Isso constitui uma das principais fontes de informação sobre o nosso estado e ajuda a planejar ações que melhoram a vida das pessoas que vivem aqui. Quanta história, hein? Vivendo e aprendendo. E isso que você falou vale para qualquer pessoa? Claro, inclusive vocês e suas famílias. Quando vocês casaram, as informações prestadas no registro civil contribuíram para as estatísticas de nupcialidade. E por falar nisso, a nossa família aqui, ó, tá aumentando. É, eu tô esperando o neném. É o nosso primeiro filho. Ai,
Osvaldo, eu tô me sentindo meio esquisita. Tá doendo. Terezinha, é melhor a gente ir pro hospital, então. Moço, com licença, o assunto aqui agora é muito importante. Tão importante quanto as estatísticas do registro civil, que estão presentes em alguns dos principais momentos das nossas vidas. Por exemplo, uma das informações que esse trabalho torna disponível é o relógio populacional do estado de São Paulo. Ele indica a cada instante quantos habitantes tem o estado. Neste exato momento, acaba de nascer mais uma pessoa. Nasceu meu filho! Mais um brasileiro, mais um paulista, é meu filho! Homem ou mulher? É homem com H maiúsculo. Qual é o peso? 3,5 kg, um garotão! Que tipo de parto? Parto normal, não deu trabalho. Seu nome completo é? Terezinha de Jesus Pereira. Idade? Peraí, você não acha que tá querendo saber demais? Pra que tanta pergunta, hein? Calma, gente. Estas informações interessam a vida de todos nós. Elas são necessárias para o preenchimento da declaração de nascido vivo. Logo que uma criança nasce, o pessoal do hospital preenche a declaração, que é entregue à família. Geralmente é o pai que leva a declaração até o cartório para registrar o nascimento do filho, quando é emitida a certidão de nascimento da criança. A partir de agora, esta criança é um cidadão, parte integrante da sociedade. Pode exercer e exigir seus direitos. E tá aqui, olha, e o cidadão se chama Evaldo. As declarações de nascimento são enviadas mensalmente pelos mais de 800 cartórios de registro civil de todos os municípios do estado de São Paulo e recebidos pela SEAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. É a SEAD que analisa e classifica estas declarações, digitando todas as informações. As estatísticas do registro civil, que são geradas a partir do registro de nascimento, são muito importantes para o setor saúde. Mas o que se requer é que todos os itens desse documento, que não existia no Brasil até uns 4 anos atrás, que agora foi implantado e que vem funcionando muito bem no estado de São Paulo, particularmente graças ao apoio dos cartórios, esse documento está sendo muito bem preenchido, particularmente na chamada parte médica, ou partes ou itens ligados à questão do nascimento, como peso ao nascer, tipo de parto, APGAR, no primeiro, no 5º minuto. O setor saúde se vale dessa informação para avaliar programas de saúde materno-infantil, programas de assistência pré-natal, que repercute muito no peso ao nascer. De modo, este é um dado extremamente importante e poucos países no mundo, embora adote um documento desse tipo, mas tem informações com peso ao nascer a aplicar. Então, isso o Brasil está dando exemplo e no estado de São Paulo isso vai indo muito bem. Ao final do processamento, gera-se uma série de informações através de tabelas, gráficos e mapas que servem aos mais diferentes usuários. Por exemplo, secretarias de governo, universidades, empresas públicas e privadas. Todos estes dados produzidos pela Fundação SEAD integram o sistema de informações sobre nascidos vivos coordenado pelo Ministério da Saúde. E o que eu tenho a ver com isso? Você e sua família só têm a ganhar com a organização dessas informações. As estatísticas do registro civil são fundamentais para acompanhar a evolução da população e orientar as políticas públicas, como, por exemplo, na localização de escolas, na expansão da rede de água e esgotos, na expansão de postos de saúde, nas campanhas de vacinação. Vacinação é realmente muito importante. Eu quero que meu garotão cresça muito saudável. Eu também quero, Osvaldo. Mas o que eu quero saber é o que aquela declaração tem a ver com a vacinação do meu filho. Através das informações estatísticas, é possível saber o número de crianças que vivem no estado. A partir deste número, pode-se dimensionar a população infantil do estado e estimar o número de vacinas necessárias para a boa cobertura de cada localidade. Quer dizer, então, que aquele papelzinho que a gente preencheu quando o Evaldo nasceu vai servir para que não falte vacina para ninguém? Puxa! É importante ressaltar que a exatidão destes dados é essencial,
Por isso, o registro e a transmissão dos dados devem ser feitos de forma cuidadosa. A família, o hospital, o cartório, todo mundo que está envolvido no preenchimento da declaração tem que estar consciente de que é essencial fazer tudo corretamente, com o máximo de atenção. Nossa, pelo que o moço falou aí, é importante mesmo preencher tudo direitinho. Também acho. Bom, agora tem que pegar no batente. Tchau, meu garotão. Tchau, meu amor. Tchau. Vivendo e aprendendo, hein? Quando eu chegar na firma, eu vou contar pra todo mundo essas coisas que você me falou. As tais informações sobre nascimento. Não só sobre o nascimento, mas inclusive sobre a morte. Ei, corta esse papo, cara. Isso dá azar. É duro, mas todo mundo tem a sua hora. Até mesmo você. Eu? Caramba, olha só o que aconteceu. Calma, isso é só um exemplo, para você ver como as coisas acontecem. Mesmo nessa hora dura, o trabalho de estatística é importante. Quando a morte ocorre, o médico que atendeu preenche a declaração de óbito. O médico deve especificar as causas da morte na parte 4 da declaração, seguindo critérios internacionais estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Mais uma vez, tudo deve ser preenchido corretamente, com muita exatidão. Em seguida, a declaração é entregue à família, que a leva até o cartório de registro civil para registrar a ocorrência da morte. O cartório emite a certidão de óbito e a família pode providenciar o enterro. No cartório, as informações são registradas nos livros de óbitos e, mensalmente, as declarações são enviadas aos órgãos de estatísticas. Em São Paulo, é novamente a SEAD que recebe as declarações de óbito de mais de 800 cartórios existentes nos diferentes municípios do estado. Outro aspecto a ser considerado de importância das estatísticas do registro civil diz respeito às estatísticas de mortalidade por causa. E essa mortalidade por causa, isso é retirado de um documento chamado atestado de óbito, e que é usado um modelo internacional em todos os países do mundo. Só que para ter boas informações, sobre boas estatísticas, bons dados sobre as causas de morte, infelizmente, ainda no nosso meio, nem sempre os médicos preenchem corretamente os atestados de óbito. Não raro o médico colocar como única informação no atestado de óbito parada cardíaca. Esse é um exemplo clássico que a gente cita sempre. E que, por exemplo, o pessoal de cartório deve saber que isso é uma coisa mal definida e que seria muito interessante que, se eles, nessas ocasiões, pudessem, particularmente em pequenas comunidades, onde é mais fácil, se reportar ao médico dizendo, bom, parada cardíaca, todo mundo que morre tem parada cardíaca, mas o que levou a essa parada? Qual é a doença? Porque é essa doença que, em saúde ou em estatísticas de registro civil, chama estatísticas de causa de morte por causa básica. A causa básica é o que iniciou a série de eventos que terminaram com a morte, chamada causa terminal, inclusive a parada cardíaca. Mais uma vez, o processamento destes dados gera uma série de informações através de tabelas, gráficos e mapas que servem aos mais diferentes usuários. Todos estes dados produzidos pela Fundação SEAD integram o Sistema de Informações sobre Mortalidade, coordenado pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, então, que as informações da minha declaração de óbito vão ajudar a vida de outras pessoas? Exatamente. As declarações de óbito preenchidas corretamente auxiliam no controle de doenças e ajudam a combater as mortes que elas provocam. No caso da AIDS, por exemplo, as estatísticas são importantes para se acompanhar a evolução dessa doença e para se planejar um combate mais eficiente. A mortalidade infantil é outro exemplo. Com base nas estatísticas do Registro Civil, é possível detectar os principais problemas de cada município ou região do estado e organizar ações, como exames pré-natal ou saneamento básico, para diminuir o número de mortes na infância. O melhor de tudo é que esta pesquisa abrange todo o universo populacional do estado de São Paulo. Trata de todos os municípios
desde os menores e mais distantes até os maiores e mais próximos aos grandes centros. É contínua, realizada todos os dias e muito eficiente. Um retrato fiel da realidade. Puxa, pelo menos tudo que você disse me deixa um pouquinho animado. Pode ficar muito animado, amigo. Porque, como eu disse, seu caso é apenas um exemplo. Sua hora ainda não chegou. Oi, querida. Oi, que bom que você chegou. Eu que o diga. Meu bem, sabe que tem uma coisa que eu não falo pra você há muito tempo? O quê? Eu te amo. Terezinhas, Osvaldos, Evaldos, milhões de pessoas como eles, como todos nós. São as pessoas reais que fazem as estatísticas do registro civil tão importantes. Com estas informações, a sociedade pode planejar com maior eficiência em áreas como a saúde, a educação, a segurança, o trabalho, em tudo que é importante para garantir a cidadania.
uma velocidade de cruzeiro de 140 km por hora. Com apenas uma pessoa a bordo, ele pode percorrer 500 quilômetros e com duas, 400 quilômetros. E sua altitude máxima de operação é de